Boa noite. Hoje é dia de festa. Vamos celebrar mais uma vez o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, como já virou uma tradição, né? Nós vamos completar 10 anos de Mildinho. Então, são 10 celebrações natalinas no Mildinho. Algumas foram registradas já na nossa fase YouTuber, né? Outras não. Não registradas em vídeo, né? Mas registradas no nosso coração. A de hoje está sendo registrada. E como já era uma tradição, todo ano a gente estudar alguns versículos, né, específicos da narrativa bíblica sobre o natalício de Jesus, né? Sobretudo de Lucas, né? Muito embora o nosso estudo seja um estudo minucioso do Evangelho de Mateus, nós estudamos muito Lucas para entender o Natal de Jesus. Mas esse ano a gente vai quebrar um pouco o protocolo. Eu já tinha alertado a turma aqui do grupo fechado de Uberaba, né? De que esse ano a gente ia ter um tema, vamos dizer assim, pouco ortodoxo, graças a Deus, porque eu detesto a ortodoxia. Curioso, cheio de curiosidades, viu, Tia Adriano? Cheio de fatos curiosos e oportuno. Sobretudo oportuno. Né? O título da palestra, seu Adel, o título é O Natal Contemporâneo e a Mensagem do Cristo. O Natal Contemporâneo e a Mensagem do Cristo. O roteiro vai ser traçado numa linha de análise com base num versículo específico do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 2, versículo 12 de Lucas, que nós já vamos ler daqui a pouco. Mas o mote, né? O que vai dar a atuada, ó, até balancei a câmera aqui, é o Papai Noel. Eu tinha falado pro pessoal que a gente ia estudar sobre o Papai Noel e eu acho que teve gente que falou assim, Luiz, tá tirando uma onda na nossa cara, né? Não, vamos estudar sobre o Papai Noel. E hoje, agora mesmo, antes da prece, eu perguntei pra turma se eles acreditavam em Papai Noel e avisei para eles, ó, hoje eu vou dar um bom motivo para nós acreditarmos em Papai Noel, tá bom? Curiosamente, dona Tatiana está ali sinalizando que o meu filho acaba de surgir em cena com um gorro de Papai Noel e um saco nas costas. É claro que ele está no baita de um clima natalino, né? E esse estudo, aproveito a deixa para dizer que esse estudo tem muito a ver com ele e com uma experiência que eu tive. Então, acho que eu vou começar por aí, né? Contando a história desse estudo antes de começar ele. O Francisco, meu filho, como vocês aqui do grupo fechado podem ver, é simplesmente alucinado, apaixonado por Natal. Ele está celebrando o Natal, e eu não estou mentindo, não é exagero. Quem é mais próximo aqui de casa sabe disso, né, tia Adriana? Desde junho. Que eu me lembre assim, desde junho. Em junho, a minha mãe deu para ele de presente, confeccionou à mão um gorro de Papai Noel. Desde junho que o meu filho ele anda com um saco de presente nas costas. E aí alguém vai perguntar por que essa ideia fixa, né? Porque como ele é uma dessas crianças da quarentena, uma das poucas experiências que ele teve durante o auge da pandemia, né? Fora de casa, foi justamente no Natal do ano passado, quando a minha irmã e nós aqui em casa, nós cumprimos uma quarentena severa, né, de 15 dias, antes do Natal, para podermos passar a noite de Natal juntos. E isso marcou ele. Foi praticamente a única festinha que ele foi, assim. Uma festinha de família. Minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, eu, minha mãe e a Juju. Isso marcou ele profundamente. Ele não esqueceu. Então, o Francisco, ele adora o Papai Noel. Ele adora a árvore de Natal. Ele adora toda essa liturgia em torno do Natal, toda essa tradição natalina. O panetone é uma das comidas preferidas dele, o pão de Natal, que ele adora. Né? Hoje ele experimentou rabanadas pela primeira vez, tá? Adorou a nanada, viu, Sadel? Ele adorou rabanadas, adora panetone, né?
E ele fica andando pela casa dizendo, ho, ho, ho. Aí ele diz, xixi tatal, que é, em chiconês, né? Feliz Natal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre gostei de reunião familiar no Natal. Mas eu era meio resistente ao clima comercial em torno do Natal. Ele me desagradava, era óbvio que me desagradava, e eu fazia uma certa oposição, assim, a qualquer gênero de proximidade entre o movimento espírita e essa cultura do Natal festivo, né? Tolice minha, infantilidade minha, eu fui aprender com o Francisco que o compromisso do estudioso em evangelho não é romper com as tradições natalinas do nosso tempo, e sim ressignificá-las. Como Jesus não rompeu com a circuncisão, Jesus não rompeu com a visita anual ao templo 3 vezes por ano, nas festas, né? Sukkot, Shavuot, Pessah, aquelas festas todas da tradição judaica. Jesus não rompeu com elas. Jesus não rompeu com o Shabat, com o sábado. O que Jesus fez foi ressignificar todas aquelas tradições. Porque essas tradições de espiritualidade, gente, elas sempre nascem puras. Elas sempre nascem essencialmente espirituais. E aí os usos e costumes, os vícios humanos, com o passar dos anos, vão contaminando elas. E o meu filho Francisco, como vocês podem ver agora, que pena que eu não tenho condição de mostrar para a turma do YouTube a cena do meu filho descendo entre chaminés. Ele junta as duas poltronas, pessoal da internet, junta as duas poltronas da sala e desce entre elas, porque é a chaminé. E volta e meia ele simula que está entalado na chaminé. Ele vive isso em espírito e verdade, com a pureza de uma criança. O espírito é milenar, mas a condição momentânea é a da pureza infantil. E segundo o próprio Cristo, o reino dos céus é de todos aqueles que se assemelhem a essas crianças. Então, viver as tradições natalinas, as festas natalinas, os ritos natalinos da nossa cultura, né, a cultura ocidental, moderna, mas numa perspectiva de ressignificação. Esse é o primeiro ponto para entender o estudo de hoje. Eu queria estudar o Papai Noel e essas tradições que o meu filho tanto ama, mas dando a elas o sentido espiritual que elas nunca poderiam ter perdido. Certo? Bom, estava com essa ideia na cabeça. Quando foi essa semana, eu ainda só não sabia o tom e a direção que eu ia dar. Sabia que esse ia ser o mote, como eu disse, né? Esse ia ser o aprumo. Mas ainda não sabia qual direção eu ia seguir para abordar essas questões. A semana, após o almoço, eu fui levar minha mãe em casa. E a minha casa fica a poucos metros de uma escola municipal, uma escola pública, e uma escola pública que acolhe muitas crianças da periferia da cidade. Crianças que vivem numa situação social de muito risco. Então eu estava levando minha mãe, atravessando um bairro de periferia, quando de repente eu me deparei com uma cena, um menino de uns 12 anos, em pé, na rua, segurando a bicicleta, enquanto o irmãozinho de uns 7 anos, 6 para 7 anos, estava com um pé apoiado numa perna, chorando, e a outra perna com o pé enfiado dentro da raia da bicicleta. Na verdade, o que estava acontecendo é que o irmão mais velho estava levando ele para a escola. E ele estava sentadinho no cano da bicicleta. E encostou a pontinha do pé, do tênisinho, na raia da bicicleta, e a roda da bicicleta travou com o pé dele lá, preso. Então o irmão mais velho não podia acudir ele, porque se soltasse a bicicleta viraria
e machucaria o pezinho dele. E ele gritando com o pé preso sem conseguir tirar. Encostei o carro na hora e desci para socorrer. E aí, enquanto eu tentava com muita dificuldade, tirar o pezinho dele da raia da bicicleta, porque travou, eu não podia rodar o pneu, porque senão quebraria o pezinho dele, e não conseguia tirar o pezinho dele. Foi muito difícil, e ele chorava e gritava assim, tá doendo, moço, tá doendo, moço. E aí eu percebi que o pezinho dele não conseguia sair porque estava dentro de um tênis que era pelo menos uns 2 ou 3 números maior que o pezinho dele. Certamente fruto de uma doação. Com muito sacrifício, eu consegui entortar uma raia e tirar o pezinho dele, e o pezinho dele já estava roxo. Como ele estava uniformizado, né? E a gente tem que ter essas cautelas, né? Cautelas, vamos dizer assim, Dona Joana, o pessoal da área do direito, sabe do que eu estou falando. Tia Adriana, que é diretora de escola, sabe, né? Do que eu estou falando. Algumas cautelas jurídicas para lidar com o menor, e ele estava a um quarteirão da escola, eu não podia pôr ele no carro e sumir atrás de um pronto-socorro com ele. Eu só orientei ele, falei, entra na sua escolinha e mostra o seu pezinho para a tia. O seu irmão vai levar você te ajudando. Eu entrei no carro para terminar de levar minha mãe com o coração assim, sabe uva passa de Natal? Mirradinho assim, né? Quando eu deixei minha mãe e estava voltando para casa, alguns quarteirões distantes da escola, tá o menino com o irmão dele de bicicleta indo para a escola de novo. Eu não entendi nada, né? Eles estavam tão perto da escola, agora eu estava vendo eles novamente longe da escola, mas indo em direção à escola. Aí eu preocupei, parei o carro de novo e gritei pro irmão dele. E aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí ele me falou assim, ah, moço, eu vi que ele estava mancando muito. Falei, vamos para casa que eu vou passar uma água nesse machucado seu e às vezes a mãe leva você no postinho. E assim eu fiz, mas chegou lá em casa, esse menino começou a chorar, que não queria faltar da escola. Aí eu peguei e tô levando ele de volta para a escola. Falei, meu Deus do céu, né? Falei com ele, falei, não, então leva seu irmão para a escola, mas mostra o pezinho dele para a tia. E vim para casa com a preocupação de pai. Paternidade faz essas coisas com a gente, né? Eu vim para casa inconformado, falei assim, esse menino não podia estar indo para a escola, tinha que olhar esse pé dele, meu Deus do céu. Essa escola, por coincidência, é a escola onde a minha esposa trabalhava até o ano passado. A Juju, a famosa Juju, ela é professora, né, de crianças, né, da rede municipal. Cheguei em casa e eu falei assim, ó, você tem o telefone da diretora da sua ex-escola? Falou, tem. Falei, liga para ela e explica essa situação. Eu tinha pego o nome do menino, o nome é tal, série tal, a tia dele, a professora é a tal. E a Juju ligou para a vice-diretora, aliás. A vice-diretora disse que ia lá olhar, olhou e deu um retorno para a gente, falando que o pé do menino estava uma pipa, inchado e roxo. Possivelmente tinha machucado bastante. E que ela ia dar encaminhamento para poder a família levá-lo para um pronto-socorro. E aí eu já não tive mais notícia da criança. Mas aí eu perguntei para a Ju como é que ela explicava aquele menino com o pé doendo, querendo ir para a escola. Nenhuma criança gosta de ir para a escola. Ele tinha um baita de motivo para não ir para a escola. E ela me falou, não, amor, sabe o que acontece? Aqui na escola, eles recebem cartinha do Papai Noel. E hoje é o dia que eles vão receber o presentinho. E vai ter lanche especial na escola. Vai ter pipoca, vai ter pãozinho com molho, vai ter suco, vai ter doce, bala, música. E ele não queria perder a celebração de Natal. Aí, primeiro, nessa hora eu chorei litros, nem criança. Juju está ali, que não me deixa mentir. E tive uma convicção que esse estudo tinha que ser sobre o Papai Noel.
tinha que ser sobre o velhinho que faz uma criança não faltar da escola, nem com dor. Uma magia dessas só e somente poderia ter sua raiz, sua origem na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que nós começamos o nosso estudo. Porque nós vamos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 12. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vamos repetir o versículo. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Primeiro, todo o texto da Natividade, e Lucas é o evangelho da Natividade por excelência, né? Os primeiros capítulos, justamente porque são as memórias de Maria relatadas a Lucas, né? Toda a Natividade é um grande símbolo. É um grande sinal. O que é esse sinal? Esse sinal é aquela mensagem tão profunda e tão marcante que ela tem que aparecer absolutamente codificada. Absolutamente embrulhada. Como a gente faz com os presentes de Natal? A gente não embrulha de qualquer jeito. Presente de Natal é aquele embrulho que é por si só um presente. Aquele embrulho mais bonito, não é? Que a pessoa primeiro namora o embrulho para depois, devagarzinho, afetivamente, ir desembaraçando. E por fim descobrir o conteúdo. É a mensagem contida nesse versículo. É o sinal contido nesse versículo. Que sinal é esse? O Cristo nasce criança. Nasce bebê, como manda a natureza. E, portanto, nasce sem o verbo físico. Sem o verbo convencional, sem falar e sem escrever. Mas cada milésimo de segundo da sua existência material, da manjedoura até a crucificação, tinha que ser aproveitada para transmitir mensagem. Então ele nasce transmitindo mensagem, mas de maneira inarticulada, não verbal. E o faz através das próprias condições de nascimento. Porque o mesmo versículo diz que ele foi envolvido em panos. E aí a gente recorre à própria origem grega do termo. Hoje eu não ficar falando muito em grego, não, para a gente ir direto ao assunto, mas interessa saber que o termo faz referência a qualquer tecido. Ou não faz referência a tecido nenhum. Pode ser seda, pode ser linho, pode ser algodão, pode ser uma lã, pode ser a púrpura do rei, pode ser o pano de chão. Porque o instinto de conservação diz que devemos nos vestir. A princípio, o fim útil do vestuário é esse: aquecer, proteger a pele, proteger o corpo. O que torna também, de certa forma, incoerente o uso de roupas em um país tão tropical como o nosso. Mas, enfim, não venha ao caso uma análise antropológica de por que os índios não usavam roupas, né, abaixo da linha do Equador. Essa buzina que vocês estão ouvindo é o lixeiro, viu? Ele avisando que está passando para ganhar um presentinho de Natal dele.
O que a gente tem que entender aqui é que a gente deve se vestir, mas não importa com o quê. E Jesus já nasce dando essa deixa para o nosso entendimento. Se vestir, não importa com o quê. Mas a gente se importa com o quê? Inclusive na noite de Natal. Como diria aqui em Minas, a gente faz conta disso. Jesus não fez conta disso. Panos, de maneira genérica. Panos. Damos tanto valor ao tecido, à calça, à blusa, ao vestido, ao sapato. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu envolto em panos. Os que tinha lá. Mas a gente pode até imaginar que tipo de pano tinha lá. É fácil identificar, Tânia, que tipo de pano estava ali para envolver o menino. Porque na mesma sequência do versículo, diz que ele foi deitado numa manjedoura. Um nome bonito, latino, para coxo. Mangiare, comer, latim. Comedouro. Comedouro de bicho. Já falei isso em alguns especiais atrás. Devia ter um estercozinho ali misturado na palha, uns carrapatos, umas pulgas né, de, de burrinho, de ovelha, uns piolhos de galinha, no meio da palha. A baba dos bichos estava ali no meio também. Que tipo de pano José e Maria recorreram? E se era um coxo, o lugar era um estábulo? Era um curral? Um redil de ovelhas? Que tipo de pano se encontra num lugar desse? Hein? Dior? Dolce Gabbana? Maria foi buscar numa boutique. É trapo. Jesus foi envolto em trapos, em farrapos, sujos. Mas caprichosamente, zelosamente ajustados, batidos e envolvidos pela mãe e pelo pai. E isso nos foi dado por sinal. Não que Jesus estivesse nos dizendo como devemos viver, porque ninguém deveria viver em condições miseráveis. Não é essa a mensagem. Porque não é assim que criança nenhuma no mundo deveria nascer. Mas é assim que elas nasciam. E é assim que elas ainda nascem. A mensagem é outra. A mensagem é que quem nasce no mundo comprometido com o evangelho deve se ajustar, se acomodar, se aproximar de tal maneira com a miséria e a indigência do semelhante, mais pobre, mais faminto, mais miserável, que chegue ao ponto de viver tal qual ele. Como manifestação
de justiça social. Porque a consciência desperta pelo evangelho não consegue comer bem com a boca boa, enquanto o outro não tem nem dente para comer. E para quem imagina que este estudo, não vou chamar palestra porque eu não sou palestrante, não tem nem cacahuete para isso. Eu sou professor. Esse estudo, essa aula, que vai ser publicada no dia 21 de dezembro de 2021, de que ela é basicamente eu jogando areia na ceia dos outros e na minha, tá certo. A ideia é essa. Porque chegou o momento, quando a gente fala de transição planetária, o assunto preferido entre 11 de cada 10 casas espíritas do Brasil. Transição planetária. Regeneração. A regeneração está chegando. Não existe regeneração sem mal-estar. Sem crise. Sem conflito. Sem aquilo que o apóstolo Paulo chamou de bom combate. Este é o sinal contido em Lucas, capítulo 2, versículo 12. É Jesus dizendo para nós que a noite de Natal deveria ser, e eu digo deveria ser porque não é, entre as famílias cristãs, uma noite consagrada aos meninos que prendem o pé na raia da bicicleta velha, com um tênis doado, 2 números maior que o pé. Mas, Aloysio, você tem certeza disso? Absoluta por 2 motivos. O primeiro deles, porque esta noite em que o menino nasceu foi envolvido em trapo e teve por berço um coxo de bicho, nós só sabemos que assim foi de uma maneira mais figurativa, mais representativa, mais dramática, porque alguém dramatizou. E esse alguém foi João Evangelista, encarnado na condição de Francisco de Assis, o inventor do presépio. Foi Francisco que inventou o presépio. Numa tentativa iluminada de dizer para os pobres de Assis que não sabiam ler o texto bíblico como é que Jesus nasceu. Então, ele, Frei Bernardo, os outros freis todos, as irmãs Clarissas, encenavam, dramatizavam a cena da manjedoura para que os pobres analfabetos soubessem que Jesus nasceu como eles. Então o presépio franciscano não é o presépio do shopping. E Francisco foi direto na ideia do presépio, na ideia de encenar essa cena, porque ele sabia que essa era a mensagem mais importante, junto com a mensagem do Calvário. Os 2 ápices da mensagem de Jesus estão nos extremos, a manjedoura e a cruz. Na primeira é Jesus solidário com os pobres. Na segunda é Jesus solidário com os criminosos. Com os marginalizados. Os pobres e os fora da lei. Exatamente aqueles
que a classe média brasileira, conceito difícil de definir sociologicamente, viu? Porque todo mundo se acha classe média. A classe média brasileira mais afasta da sua noite do dia 24. Tradição brasileira. Né? Eu vou falar da tradição brasileira. Esse estudo é um estudo brasileiro estendido ao mundo. Os companheiros que assistem em outros países façam as suas adaptações. Então, o primeiro elemento interpretativo para este versículo de Lucas é a própria abordagem dada por Francisco de Assis. O segundo é um outro versículo do Evangelho, que está em Mateus 25, os versículos 35 e 36 do capítulo 25, que nós vamos estudar daqui uns 20 anos. Em que Jesus diz assim: porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. E aqui não tem figura de linguagem. Aqui não tem semântica oculta. Aqui é o ipsis literi. Ao pé da letra mesmo. Vamos ver? Então, olha só. Jesus está dizendo que ele teve fome, teve sede, foi estrangeiro, já esteve nu e na prisão. Não é? Não é? Aqui. Jesus teve fome. Tanto é que filava a boia na casa de amigo. Não tem um cidadão no mundo que passou fome e não estendeu o prato vazio pedindo um pedaço de pão. E Jesus fazia isso. Porque Jesus era um morto de fome. Teve sede e o mundo deu vinagre. Matou a sede dele com vinagre. Jesus foi estrangeiro. Ele nasce na Judéia, mas ele era galileu. Os pais estavam vindo da Galileia. Quer dizer, José era um judeu que foi ser estrangeiro na Galileia, mas daí ele constitui família e volta como estrangeiro para a Judéia. Então Jesus nasce na Judéia, mas não era para ele estar nascendo ali, ele estava ali por causa do censo. E aí, quando vem a perseguição herodiana, ele vai para o Egito. E o que vai ser ele no Egito? Estrangeiro. Né? Ele nasce nu, envolto em panos, e desencarna nu. Essa tanguinha que colocam nos crucifixos é por causa da nossa dificuldade de lidar com a genitália do Cristo, por projetar nela a nossa genitália, pecadora. Mas Jesus foi crucificado nu. Hein? E estive na prisão. Jesus foi presidiário. Só não foi presidiário por muito tempo porque foi condenado à morte rapidinho. Então, quando eu vejo uma cena no jornal de televisão de um policial numa moto arrastando um traficante viciado pelas ruas de São Paulo, algemado na moto, sabe quem eu vejo? Jesus Cristo. Quando eu vejo uma criança seminua numa maternidade, hospital, filha de uma pessoa em situação de rua, que não tem roupa para vestir,
e que vai ser envolvida em lençol hospitalar, quem eu vejo? O Cristo. Quando eu vejo alguém revirando o lixo por causa de comida, eu vejo o Cristo. Quando eu vejo um venezuelano sendo maltratado numa praça pública, numa rodoviária, quando eu vejo um haitiano aqui no Brasil chegando, procurando trabalho e não recebendo trabalho, porque é estrangeiro, porque não fala bem o português, eu vejo Cristo, um estrangeiro. E isso quem vai dizer é ele, no versículo 40, na sequência desses 35 e 36. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. Eu sou o bandido na cela lotada. Eu sou a mãe revirando comida no lixão. Eu sou o estrangeiro morrendo afogado numa travessia de balsa. E qualquer gesto de solidariedade humana em favor de qualquer um desses sofredores é um beijo dado nas mãos de Jesus Cristo. Esse versículo de Lucas que nós abrimos o estudo de hoje atravessou um século, 2 séculos, 3 séculos. E no 4º século, tocou o coração de Nicolau de Mira. O bispo de Mira, que nasce em Petra, na Turquia, em 250 depois de Cristo. 275, para ser mais exato. E vai falecer possivelmente em 350. Ou seja, ele vive no 4º século, que é justamente aquela transição difícil em que o cristianismo chamado primitivo, ou primitivo, não gosto muito do termo, mas o cristianismo primitivo, o cristianismo da primeira hora, começa a receber uma influência negativa da hierarquia política romana, porque é quando sai do poder do Teodósio e passa para a mão do Constantino, perdão, do Diocleciano e passa para a mão do Constantino, que vai oficializar, então, o culto religioso cristão. E o Nicolau de Mira está justamente nesse ponto. Quem é Nicolau de Mira? Nicolau de Mira, filho de uma família cristã, de patrícios romanos abastados, que enriqueceram com o comércio marítimo. Mira fica na atual Turquia, às margens do mar Mediterrâneo, e que em dado momento deseja fazer uma viagem de peregrinação. Mais ou menos, ele é um filho de classe abastada, mais ou menos o que seria um menino hoje querendo ir para Disney. Como ele era muito religioso, ir para Disney, no caso dele, era ir para a Terra Santa. Então ele resolve fazer uma viagem, os pais custeiam essa viagem, saindo de Mira e indo até a Palestina para conhecer os lugares santos. Só que no meio do caminho, o barco entra em naufrágio. Nicolaus, em latim, cai de joelho em meio à tempestade, põe as mãos, juntas e faz a seguinte prece: Senhor, salva-me dessa tempestade. Se o Senhor me salvar dessa tempestade, eu vou entregar o resto da minha vida ao serviço do Evangelho. E nesse momento, reza a lenda, a tradição, que a tempestade acalmou. Ele completa a viagem,
vai aos lugares santos, retorna para a mira e quando retorna já se entrega à vida religiosa, ao sacerdócio da estrutura da igreja. A igreja nascente, né? Até chegar à posição de arcebispo de Mira. Uma cidade mercante, uma cidade do comércio marítimo mediterrâneo muito importante, muito rica. E coloca toda a sua fortuna a serviço da igreja. Só que a princípio a serviço da igreja. Luiz, como é que você sabe que este versículo, ou os demais relacionados a esse que nós estudamos até esse momento, em algum momento tocou o coração desse jovem cristão que se tornou sacerdote, né, do alto clero da igreja nascente? Por causa de uma história muito emblemática, muito significativa para aquilo que nós estamos estudando hoje. Era costume, em muitas cidades, essas cidades principados da orla do Mediterrâneo, que quando uma família fosse muito pobre e tivesse filhas mulheres, elas tivessem dois destinos apenas. Ou elas seriam dadas em casamento, para que um homem a assumisse, ou seja, ela sairia das costas do pai, deixaria de ser uma boca a mais para comer, mas para que este homem a assumisse, ele pedia um dote. Então o pai dava um dote, que era como se fosse um pequeno investimento que compensava, porque a partir daquele momento a filha passava a ser responsabilidade do esposo. Mas quando a família não tinha dinheiro para pagar esse dote, os pais entregavam as moças normalmente para um estalajadeiro. Por que o estalajadeiro? Porque as tabernas, né, no cais do porto, ofereciam para os marinheiros leito, comida e prostitutas. Então essas meninas eram entregues para um estalajadeiro que pagava por elas e assumia a subsistência delas. Em troca, elas estariam a serviço do comércio sexual. Se prostituiriam. E aí conta a história que num dado momento, Nicolau estava fazendo uma visita a uma dessas famílias pobres quando descobriu que o pai não tinha recurso para pagar o dote das 3 filhas, que eram 3 meninas, entre 10 e 13 anos de idade. E que, portanto, ele ia entregá-las para o estalajadeiro de Mira, para o dono das hospedagens de Mira. Nicolau fica extremamente comovido. Certamente o coração dele pulsa de uma maneira diferente e ele pode ouvir a voz do Cristo intimamente dizer para ele: tudo o que fizestes a um desses mais pequeninos, mais miseráveis do meu reino, vai ser para mim, Nicolau, que você vai estar fazendo. E aí ele olha ao redor. Gente, é lógico que eu estou dramatizando a história, né? Ele olha ao redor e na lareira da casa ele percebe uma coisa que era comum. As moças pobres, as meninas pobres, os rapazes pobres, na época do inverno, caminhavam com seus sapatinhos rotos na neve. E a neve, depois que entra em casa, derrete e vira água. E aí a meia fica úmida. Mas eles não têm outro par para usar, só tinha um par de meia. Então eles pegavam essa meinha, torcia a água dela, Andresa, e pendurava a meia na beira da lareira, para o calor da lareira secar o par de meia. O Nicolau olha o parzinho de meia das 3 meninas na lareira e discretamente, sem que ninguém percebesse, enfia a mão no bolso da sua túnica,
tira uma moeda de ouro, 3 moedas de ouro, e, sem que ninguém percebesse, consegue colocar uma moeda de ouro em cada par de meia pendurada na lareira. Essa moeda de ouro seria o dote que o pai das meninas teria para dar para algum bom marido que as aceitasse como esposa. E assim elas se veriam libertas da prostituição. Quando o pai encontra as moedas, procura o Nicolau. Bispo, foi o senhor? E ele fala, não, foi Jesus. Que foi? E foi. A notícia corre. E o Nicolau passa a fazer mais regularmente essas visitas às famílias pobres. E com esse hábito, as famílias já estrategicamente colocavam suas meinhas pobres, rotas, maltrapilhas na lareira. E o Nicolau ia lá e cuidadosamente depositava uma moedinha de ouro em cada meinha para salvar as mocinhas, as meninas, as crianças de mira da prostituição. Vocês já viram isso em algum lugar, gente? O Chico, meu filho, já colocou a meinha dele ali. Uma cartinha pedindo um carro de bombeiros, viu, Andresa? Fala pro Silvio, ele pediu um carro de bombeiro. O sonho dele é ter um carro de bombeiro. Nicolau de Mira dedica a sua vida, principalmente o cuidado das crianças, distribuindo alimento, recurso financeiro. Ele gasta toda a fortuna da sua família com os pobres. E muitos milagres, entre aspas, muitas curas, muitas manifestações mediúnicas de efeito físico são atribuídas a ele, inclusive. Então, de modo que quando ele desencarna, em 350, né, ou seja, quando ele desencarna no século IV, já no governo do imperador Constantino, a fama dele tinha corrido por toda a Europa. 2 famas. Primeira, de que ele era protetor das crianças. Porque ele protegeu a infância de Mira. Segundo, porque ele era protetor dos mercadores marítimos. Daqueles que viviam de navegar, levando mercadoria de lá para cá, de cá para lá. Isso faz com que alguns países que viviam justamente do comércio marítimo, como a Holanda, principalmente a Holanda, né? A sede da Companhia das Índias, cultuassem São Nicolau. E ele morre no dia 6 de dezembro. Então, nesses países que passam a cultuar São Nicolau, ele é canonizado, se torna santo da igreja, no dia 6 de dezembro tinha uma tradição de celebrar o dia de São Nicolau dando presentes para crianças pobres, assim como São Nicolau fazia. Isso se torna uma tradição muito forte na Holanda, né? Que em holandês eles não falavam São Nicolaus, eles diziam Sinterklaas. O Klaas é uma corruptela de Nicolaus, Colaus, Klaus, Klaas. Entenderam? Uma adulteração fonética, um encurtamento fonético, que ficou o Sinter, santa, em holandês, né? São, santo, Klaas, Klaus. Bom, onde eu quero chegar com essa história da Holanda? Uma colônia holandesa, várias colônias holandesas foram fundadas no continente americano em função desse poderio da Companhia das Índias. Uma delas foi aqui no Pernambuco, né? Em Recife, em Olinda, no Brasil. Outra era chamada de Nova Amsterdã, assim como Recife foi chamada de Nova Amsterdã, né? Era chamada de Nova Amsterdã
E é exatamente na ilha de Manhattan, onde hoje você tem a cidade de Nova York. Então ali, a colonização ali começa com uma colonização holandesa. E junto com essa colonização holandesa, a tradição do culto a São Nicolau. Que depois, com a influência também da presença inglesa na região, o Sinterklaas vira Santa Claus. Por isso que Papai Noel nos Estados Unidos é Santa Claus. É uma referência ao Sinterklaas holandês, que é São Nicolaus. Tá certo? Vamos parar aqui? Que agora nós temos que voltar para a Europa. Então, nós já sabemos. Lá de Mira sai o culto a São Nicolau, que se torna muito comum em países que viviam da marinha mercante, dentre eles a Holanda, e por conta da colonização holandesa na América do Norte, especificamente na ilha de Manhattan, o culto a São Nicolau é reproduzido nos Estados Unidos na forma do culto a Santa Claus, no dia 6 de dezembro, quando as pessoas trocavam seus presentinhos. Tá certo? Vamos voltar para a Europa. Por quê? Porque na Inglaterra acontece também uma tradição de troca de presentes, de festividades, né? São festivais, são várias festas, justamente na época do inverno, do final do outono e início do inverno. Próximo, inclusive, à data do 6 de dezembro do São Nicolau. Esse culto, quando eu falo culto é no sentido de cultura, né? Esse cultivo de tradições na Inglaterra é em torno de uma outra figura, que é a figura do Father Christmas. Por quê? A região da Grã-Bretanha foi muito influenciada pela cultura nórdica. E nas tradições religiosas nórdicas, você tinha como ícone maior do politeísmo nórdico a figura de Odin, que não era só chamado de Odin, era chamado de Pai Odin, porque ele era o pai de todos os deuses. Father, em inglês. Então, na Grã-Bretanha se cultua também Odin, porque boa parte da Grã-Bretanha sofreu as invasões vikings, sofreu as invasões nórdicas, né, de tribos e hordas vindas da Escandinávia. Então, diz a tradição do culto a Odin que no solstício de inverno, que coincide com o nosso 23, 24 de dezembro, Odin saía com seu cavalo alado, ou seja, o cavalo de Odin voava, distribuindo presentes para as casas que o cultuavam. E arremessava os seus presentes pela chaminé das casas. Então, o pai Odin, voando em cima de um cavalo alado, tinha sua carruagem, aliás, né? Guiada por um cavalo alado, e ele deixava cair presentes, moedas, tesouros, comida, pela chaminé das casas. Mas a Inglaterra começou a ser cristianizada. E a data do solstício de inverno, né, do 24, 23, 24 e 25 de dezembro, já tinha sido cristianizada pela cultura romana. Então, no dia 24 para o dia 25, à meia-noite, já se celebrava uma missa, tinha uma celebração litúrgica, em ação de graças pelo nascimento de Jesus. E essa missa, em inglês arcaico, viu, gente? Em inglês arcaico, inglês medieval, era chamada de Christi Mass. Christi Mass. Christi Mass. Christmas. O Christmas vem de Christi Mass. Missa de Cristo. Mass, missa. Missa de Cristo. A missa do galo. Christi Mass. Então, não podia continuar cultuando Odin.
todo dia. Quem saía numa carruagem voadora jogando presente pelas chaminés não era Odin, porque Odin é um deus pagão. Era um personagem, uma figura mitológica que fazia isso em nome de Jesus, porque fazia isso na noite de Natal. Na noite do Christmas. Na noite do Christmas. Então ele deixa de ser chamado de Father Odin e passa a ser chamado de Father Christmas. Father Christmas, que é um outro nome para quem? Papai Noel. Calma, calma, que agora vem. Como é que acontece? A região da Normandia, do norte da França, é muito influenciada pela cultura inglesa. Então, foi muito rápido que a ideia do Father Christmas, esse ser mitológico, esse velho mitológico, né? Odin, o velho nórdico de barbas brancas, esse ser mitológico que com uma carruagem voava e distribuía presentes, chegasse no norte da França. Mas aí ele não é chamado de Father, ele é chamado de Père, em francês, pai. E ele não é chamado de Christmas, que é a noite de Natal. Ele é chamado de Noël, que vem de Nouvelle, que vem de Boa Nova. Nouvelle, novidade, né? O novo. Então, não é mais o Father Christmas. Na França, vira o Père Noël. Quando chega em Portugal, a adaptação é bem feita. O Père vira pai e o Noel vira Natal. Então, em Portugal, é o Pai Natal. Se você falar Papai Noel em Portugal, ninguém sabe o que é, não. Em Portugal, né? Assim, minha amiga Silvia Almeida, um abraço para Silvia. Silvia lá de Portugal, né? Lá em Portugal se fala Pai Natal. Mas o Brasil do século XIX é altamente influenciado pela cultura francesa. Então aqui não vai herdar o Pai Natal de Portugal, vai herdar o Pai Noel ou Papai Noel da França. Entenderam? Aloísio, quando é que a gente volta para os Estados Unidos? Pois bem, em 1823, um grande escritor de origem protestante, chamado Clement Clarke Moore, ele vai fazer as filhas dormirem na noite de Natal e elas não queriam dormir. E aí, para elas dormirem, como eu faço com meu filho, ele vai contar uma história, improvisa um poema. E nesse poema ele conta a história de São Nicolau, porque esse era o culto norte-americano. Nos Estados Unidos, na região do norte dos Estados Unidos, não se cultuava o Father Christmas inglês. Se cultuava o Santa Claus holandês. Entendeu? Então ele fala sobre como São Nicolau, Santa Claus, ele até hoje, em nome de Jesus, visitava todas as crianças no mundo na noite de Natal, distribuindo presentes. E aí ele vai misturando os mitos. Entenderam? Ele vai misturando o Father Christmas da Inglaterra com o São Nicolau da Holanda. E aí ele diz que São Nicolau, na verdade, fazia essa visita numa carruagem. Aí as meninas perguntam para ele, mas onde que ele mora? Ele não podia falar que era na Inglaterra ou nos Estados Unidos, porque elas podiam querer visitar. Tinha que ser um lugar muito longe. Muito longe. Que elas nunca poderiam visitar. Então fala no Polo Norte. Nos Estados Unidos se diz o Polo Norte. Na Inglaterra se fala Lapland, né? Que é a Lapônia, na Finlândia. É um negócio longe. E aí, se é na Lapônia, não é cavalo. Então, não pode ser uma carruagem puxada por cavalo voador. Tem que ser um animal que se puxa, não carruagem. Porque roda, não roda na neve. É trenó. E tem que ser por renas, que é o animal de tração. E ele vai criando em cima. O trenó puxado por renas. Ele conhecia a cultura do Polo Norte, né, da região do extremo norte do globo. Ele sabia que normalmente eram puxadas por 8 renas.
E aí as crianças, as meninas vão perguntando, ele vai criando nome para as rendas, a dançarina, a Cupido, a raposa, a cometa, eu sei quase o nome de todas. Né? Que depois, na década de 40, por causa de uma música, viu, gente? As 8 viram 9, porque aí entra no time o Rudolph, que é a rena do nariz vermelho, né? Mas aí ele vai criando nesse poema. Cria a ideia de que como ele se vestia. Aí ele cria um elfo, né? Com gorros, né? Não tem gorro vermelho, ele não define a cor do gorro, mas era um gorro com botas, o saco de presente, enfim. Basicamente, esse poema do Clement Clarke Moore, em 1823, é a síntese da liturgia em torno de um personagem. Um personagem que era a miscelânea cultural entre a figura do Father Christmas, inglês, francês, português, e a figura do São Nicolau, muito comum na Alemanha, muito comum na Holanda, na Grécia. É uma mistura. E ele transcreve esse poema, depois que as meninas dormem, ele transcreve o poema, dá um arrematezinho, põe na rima, na métrica, certinho, e esse poema passa a ser, ele acaba sendo publicado em algumas revistas da época. É muito comum, quando um escritor, um literato, escrevia um texto avulso, que não estava dentro de livro nenhum, ele publicava num jornal, numa revista. E faz o maior sucesso, porque os pais dos Estados Unidos inteiro começam a contar esse poema na noite de Natal para as crianças. Faz tanto sucesso que em 1863, um cartunista alemão que vivia nos Estados Unidos, chamado Thomas Nast, numa revista chamada Harper's Weekly, ele pega e faz o primeiro cartoon, o primeiro desenho com o layout do personagem que o Clement Clarke Moore tinha criado no poema. Desenha. Alguns desenhos dele, alguns cartoons, ele era um cartunista, alguns cartoons, ele aparece azul, com a roupinha azul, em outros ele aparece com a roupinha verde, em um ou dois ele aparece já com a roupinha vermelha. Mas basicamente ele tinha o gorro, né? Ele já tinha os seus elfos, as suas renas, ele passa a publicar cartoons. Então todo ano se torna uma tradição nos Estados Unidos, a partir do final do século XIX. Todo ano, os principais jornais, as principais revistas dos Estados Unidos republicavam o poema do Clement Clarke Moore, acompanhado por algum cartoon, algum desenho, alguma charge feita pelo Thomas Nast. Ele vai mudando as imagens. Cada ano ele acrescenta uma coisa. Uma barba, né? O ho-ho-ho. Ele vai acrescentando as coisas. Em 1931, a figura já desse Santa Claus norte-americano tinha rompido as fronteiras americanas e voltado para a Europa e chegado também na América Latina. Em cada lugar, ele encarna o nome da tradição do lugar. Então, na Inglaterra, ele passa a ser chamado, não de Santa Claus, mas de Father Christmas. Na França, Père Noël. Em Portugal, o Pai Natal. No Brasil, Papai Noel. A figura de um velho rechonchudo que saía na noite de Natal numa carruagem voadora distribuindo presentes pelo mundo inteiro. A Coca-Cola encontra ali um impasse que ela poderia resolver com seu marketing. Como é que um idoso tem pique para virar à noite viajando o mundo inteiro em ritmo alucinante e completar o trabalho de distribuir presente para todas as crianças da Terra? Uma pessoa idosa e obesa. Como? Ah, tomando Coca-Cola. Então ela aproveita um cartoon do Thomas Nast e publica, faz a campanha publicitária de 1931 com o tal Papai Noel, o tal Santa Claus, com uma garrafa de Coca-Cola. E aí ela oficializa e eterniza ele, porque as cores da roupa dele passam a ser as cores da Coca-Cola.
vermelha e branca. Acaba por aí? Não. Agora vem a parte dos presentes das crianças comportadas. É o seguinte, a última quinta-feira do mês nos Estados Unidos, algumas regiões isso mudou um tempo, mas oficialmente a última quinta-feira do mês de novembro nos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças. Um feriado, portanto. E aí acontecia que, como é uma quinta-feira, na sexta-feira, tornou-se muito comum as pessoas mandar um bilhete, uma mensagem, telefonar, no início do século, para os seus patrões, dizendo que estavam doentes ou que não poderiam trabalhar. É claro, é o que aqui no Brasil, oficialmente, nós chamamos de ponte. Né, dona Tatiana? Porque no Brasil não tem grilo. Se o feriado é na quinta, emenda com a sexta. Se for na terça, emenda com a segunda. E tá tudo certo. Se for na quarta-feira, emenda também. Aqui no Brasil é assim. Mas nos Estados Unidos, não. Então, as pessoas mandavam um bilhetinho. Olha, eu tô doente, meu filho tá doente. Para não ir trabalhar na sexta. É judiação. Feriado de ação de graça na quinta e ter que trabalhar na sexta. E aí, para que não acontecesse do patrão encontrar com elas pela rua, elas ficavam em sexta-feira de folga, mas ficavam em casa. Quem saiu prejudicado com essa história? O comércio. Porque como as pessoas não saíam de casa, os trabalhadores de indústria, os funcionários públicos não saíam de casa, ninguém ia no comércio comprar. Então, na verdade, o comércio ficava com 2 dias de prejuízo. A quinta, que era o feriado, e a sexta. Só ia vender na segunda-feira. Então, o comércio teve uma ideia. Pegar e fazer promoções tão irresistíveis, tão irresistíveis, tão irresistíveis naquela sexta-feira, que as pessoas, mesmo correndo o risco de encontrar com o patrão, elas iam ter que aproveitar, porque o preço igual não ia ter no ano. Na sexta-feira. A última sexta-feira de novembro. De modo que, diz a lenda, que na Filadélfia, numa dessas sextas-feiras, as pessoas ficaram tão entusiasmadas com as promoções que ouviram falar que ia ter no comércio, que saíram também todas ao mesmo tempo. E foi encarrafamento, fila em loja, tumulto, foi o caos, e os policiais tentando botar ordem. Foi tão custoso botar ordem no caos social que aquelas promoções geraram naquela sexta-feira, que eles passaram a chamá-la de Sexta-feira Negra, ou Black Friday. Só que não bastava só a promoção, era necessário dar um motivo para você aproveitar a promoção. E aí o comércio foi no garoto propaganda de todos, né? Porque se para as crianças aquela tradição era um mito acreditável, para os adultos não. O Papai Noel de fato não existia. Quem comprava presente para as crianças eram os pais. Então, se associou a necessidade de se comprar presentes para o Natal, que aconteceria daí um mês, com as ofertas daquela sexta-feira. Então, a Black Friday, junto com o Papai Noel, criou o Natal comercial, mercantilista, consumista que nós conhecemos. Aí perdeu sentido. Hoje nós vivemos este Natal. Hoje o nosso Papai Noel, a casa dele é um shopping center. Hoje, muito embora à noite a música diga, né? Seja rico ou seja pobre, o vizinho sempre vem, o velhinho sempre vem. Não, ele só vem para os ricos. E raramente para os pobres. É um Natal que exclui, é um Natal completamente apartado, rompido com aquela tradição de São Nicolau.
muito distante no tempo e no sentido do versículo do capítulo 2, versículo 12 do Evangelho de Lucas. Daquela criança pobre que nasceu envolta em panos e foi posta numa manjedoura. Já sei! Vamos romper com o Papai Noel. Muito companheiro espírita não gosta do Papai Noel, porque o Papai Noel é símbolo do comércio. Porque o Papai Noel ficou mais importante que Jesus. Não tem nada de errado com o Papai Noel. Ah, porque eu não vou deixar meu filho, eu não quero que ele acredite em Papai Noel. Por que não? Ah, porque é uma figura mentirosa. Uai, e quando você vai ler os livrinhos lá do Luiz Hu, da Turma da Mônica, o Evangelho da Turma da Mônica, você fala pro seu filho que a Mônica não existe, que ela é só um cartoon? Eu cresci lendo a história do Tintino, né? Da Dona Loba. Lembra, tia Adriana? Do Grilo Perneta, livros infantis espíritas. Quando você vai ler um daqueles livros do Roque Jacinto, você fala antes, olha, meu filho, isso aqui é meramente ilustrativo, viu? Essas crianças, essas figuras são fantasiosas. Você faz isso? Você tem a coragem de contar a história da Cinderela e falar para ela, para sua criança de 6, 7 anos, que ela não existe? Você imagina a tia na escolinha falar, olha, agora eu vou contar uma história de contos de fadas que é mentirosa, viu, gente? Não pode fazer um negócio desse. É uma construção cultural rica. É um folclore rico. O folclore em torno da figura do Papai Noel é um folclore rico, que só precisam de uma coisa: ser ressignificado. O Papai Noel do século XX precisa se parecer mais com o São Nicolau do século IV. Ele precisa salvar crianças da prostituição. É isso. Entendeu? Por isso que nós vamos encerrar nosso estudo de hoje com uma ode espírita, um texto espírita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nas instruções dos Espíritos, e tem 12, a beneficência, que diz assim: quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver a sofrer, gritando repetidamente, a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. E interessante como eu nunca tinha percebido que esse texto está se referindo ao Natal. Quais as festas mundanas? Quais as festas natalinas? Quais as ceias natalinas? Quais os banquetes natalinos conseguem se assemelhar à alegria de um pão dado a uma pessoa com fome? E eu não estou falando do supérfluo, do que sobra. Porque muita gente se senta confortável na sua mesa de banquete porque deu do que sobrou. Porque tem muito, muito. Sobrou 30%, ele deu 30%. Mas abusou, exagerou, se excedeu no conforto. E aí ele passa a ser responsável por aquilo que não deu de si.
Entenderam? Aquilo que não deu de si. Porque é isso que o Cristo está esperando do coração renovado. Que dê de si. Ou seja, que gaste menos, que consuma menos, que vista-se de maneira mais sóbria. Porque a nossa estética é socialmente doente, patológica. Não importa que você tenha alimentado 10 com o que te sobrou. Ficou 100 sem comer. Ficou 150 sem comer. Ficou 1000 sem comer. Porque na sua casa teve demais. Mais do que era necessário. O Natal do Cristo é o Natal onde tudo é partilhado. Não aquilo que não vai me fazer falta. Porque São Nicolau distribuiu toda a sua fortuna. Porque São Francisco distribuiu toda a sua fortuna. Não tem alegria maior que essa. Então, avançar no processo da beneficência é o seguinte: se você sempre deu pão, esse ano, passa com manteiga. Passa a manteiga. Não é? Se você sempre deu leite, esse ano, mistura um chocolate. Se você sempre deu tênis usado, que fica grande no pé da criança, esse ano, compra um tênis novo. Mais baratinho, mas compra um tênis novo. Experimenta no pé daquela criança. Pergunta se é o que ela gosta. Se é aquele mesmo. Sabe pra quê? Pra que a gente se sinta grudadinho, junto, misturado com aquele menino pobre que nasceu numa cidade da Judéia há 2021 anos atrás. E encerramos com esse último trecho do item beneficência. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Vamos colocar a moeda que nos falte na meia surrada, que está vazia. Feliz Natal. Ave Cristo. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier, mensagem do Espírito Leôncio Correia, capítulo 34, Rimas do Natal. Natal, enquanto esfarpelas, teu salão aurifulgente, desfilam junto às janelas as dores de muita gente. Natal, um pobre foi visto, passando sob pedradas,
soube depois que era o Cristo batendo a portas fechadas. Natal, quem foge ao preceito de repartir o seu pão, carrega um calhau no peito em forma de coração. O Natal em toda idade é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade o Natal é todo dia. Natal, festeja esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos.